Oremos, querido Deus, eterno Pai que está nos céus, santificado seja o seu nome. Nós estamos muito agradecidos porque o Senhor nos tem dado muita luz, nos tem trazido muita luz, muita informação, e nós queremos viver à altura dessa luz que temos recebido. Precisamos muito que o Senhor envie o seu Espírito sobre nós, aquele Espírito manso, humilde, submisso, dócil, perdoador, reconciliador. Pai, pelo amor do seu nome, transforme cada um de nós, faça de nós novas criaturas neste dia, canais através dos quais o Senhor vá alcançar outras pessoas, abençoar outras pessoas, curar outras pessoas. Ensine-nos um pouco mais e, pelo amor do seu nome, não nos deixe ser enganados. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, pode fazê-lo. O documento está no grupo. Podem ir acompanhando, tomando notas. O título é A Divindade na Revelação. A busca humana para conhecer a verdade acerca de Deus tem-se transformado em desânimo e desistência para muitos, muitas vezes. Existem muitos que se autodenominam de portadores da verdade, excluindo qualquer outra opinião que não a sua. Encontramos muitas pessoas desta maneira, não é verdade? Esta atitude fecha-lhes a porta à revelação divina, porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Se todo o mundo cristão se baseia na palavra de Deus, como pode a fonte de toda a crença, as Escrituras, ter interpretações tão diferentes? Deus, na sua infinita sabedoria, chamou um povo e o dotou de revelação suplementar, o Espírito de profecia, para que a luz que jorra da palavra pudesse não ofuscar, mas ajudar num claro, assim diz o Senhor. Na verdade, enquanto povo especial de Deus, somos privilegiados, acima de qualquer outro povo, pela ajuda a nós enviada pelo seu Espírito Santo através da sua serva. Iremos debruçar-nos sobre as grandes questões que são ponto de controvérsia entre nós, mas no Espírito de Cristo, esperando da parte de Deus orientação no resto da caminhada que ainda temos por diante. Este estudo tem apenas e só como objetivo despertar consciências sobre o tema da divindade. O estudo assenta na história dos tempos, a nós revelada pela inspiração, começando na eternidade antes de todas as coisas, chegando até à eternidade futura. Tudo é apresentado sequencialmente numa cronologia apenas limitada pela limitada capacidade humana. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Até agora está tudo ok? Muito bem. Deus, o primeiro ser divino revelado, o Pai, o único Deus. Antes de tudo, sendo o único que é imortal e que existe por si mesmo, não tendo antecedentes parentais. É verdade, Deus não tem antecedentes parentais, ele é, não é verdade? A sua imortalidade tornou impossível que ele se oferecesse pelo ser humano. Alguém semelhante a ele seria o único que satisfazia a condição de resgatar a humanidade perdida como causa da desobediência, quando Adão e Eva, de forma voluntária, aceitaram transgredir os mandamentos a eles dados pelo soberano do universo, o Criador. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. O que Paulo diz aqui
é que é só a Ele seja dada toda a honra, porque Ele é o Rei dos séculos, é imortal, invisível, o único Deus sábio. Aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6:16. Em uma pergunta, mas os anjos podiam ver ele? Podia ver Deus, o Pai? O que diz aqui é que a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Belinha, eu penso que será no estado em que, perdão, nós estamos agora. Isto é o meu pensar. Eu creio que nós vamos sim ver o Pai. Só não podemos ver no estado em que estamos. Somos pecadores. Estamos completamente corrompidos. Só quando realmente formos glorificados, quando Cristo voltar, não é? Posso contribuir? Sim, Eu queria dizer para a Vanir que quando lá em Patriarcas e Profetas a gente lê que o Pai, vamos dizer assim, convocou todos os anjos do universo, que eram milhares e milhares e milhões de milhões, eles estavam diante do Pai. Então, o Espírito de Profecia fala claro essas coisas, que os anjos estavam diante do Pai e o Pai apresentou o Filho como o único que poderia estar junto a ele, enfim, toda aquela descrição que nós já conhecemos. Está em Patriarcas e Profetas, capítulo 1, na página 8.5 e 8.6, 10.3 e 12.2. Não, só eu pergunto, porque o Lúcifer era o mais próximo do trono, né? E ele tinha 6 asas. Duas ele cobria o rosto, duas ele, os pés e duas ele voava. Então eu pergunto por que que cobria o rosto? Então, claro que eles estavam sabendo que ali estava o trono do pai, mas não podia ver a face. Eu achava assim. Mas pode ser que eu estou errado, por isso que eu queria tirar a dúvida. Por Mas causa que ele aqui, tinha 6 asas e ele era o mais que estava próximo do trono. veja Tá que bom. aqui fala bem claro que todos os anjos foram convocados diante todas as hostes celestiais foram convocados diante do Pai e do Filho. E o Pai expôs, então, que o Filho era o único que poderia entrar em todos os concílios, né, e propósitos de Deus. E se eles estavam na frente do Pai e de Cristo, é evidente que eles podiam, né? se nós lermos atentamente 1 de Timóteo 6,16, diz: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos Exatamente, é homem por causa do pecado. homens, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Não está a falar dos anjos, está a falar dos homens. Ele é o soberano do universo. Ele é igualmente o Deus de Cristo. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, 11 e 12. Algum comentário?
O que eu Nós, queria dizer, sim, pode falar. pode falar, Lourenço. Que Jesus vai ter um novo nome, nós também, né? Sim, também nos vai ser dada uma pedra branca com o nosso novo nome, mas aqui está a falar do de Cristo. Diz a Ténis. Não, não, fica tranquila. Eu só queria dizer que nesse inteirinho aí, vamos dizer assim, Cristo, ali está falando de Cristo, evidentemente, a gente percebe que quando tudo diz que tudo vai ser feito novo, a gente não tem a ideia, porque esse mundo de pecado vai ser totalmente apagado, né? Então, a gente vê que Deus tem um propósito de que essa mancha deve ser esquecida e colocada uma pedra em cima, enfim, que não exista mais isso. É isso que eu queria dizer. Uhum. Pronto, aqui o texto, estes dois textos que nós lemos, o de Apocalipse e o de João, o que está a referir é que o próprio Jesus chama o Pai de meu Deus, Isso também é importante. meu Deus. Continuando, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Volta a referir o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Filho, apesar de ter natureza divina, está numa situação hierárquica abaixo do Pai. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 de Coríntios 11:3. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, estiverem sujeitas a Cristo, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quem é que lhe sujeitou todas as coisas? O O Pai, Pai, para que Deus seja tudo em todos. 1 de Coríntios 15:28. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e cultos supremos. Patriarcas e Profetas, 27, página 215.1. Eu fui ver e realmente lá está incriado. Até agora, alguma dúvida? nenhuma. Gerado, não criado, né? Sim. Como sacerdote, Cristo está agora assentado com o Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. No trono, com o ser eterno e existente por si mesmo, é Ele o que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Grande Conflito, 23, página 416.3. Então, entendemos aqui o que está escrito. Está a falar de Cristo como sacerdote, está sentado com o Pai em seu trono. Portanto, existe apenas um trono e nele estão duas pessoas. E agora diz: no trono, está a falar de Cristo, no trono, com o ser eterno e existente por si mesmo. Quem é este ser eterno e existente por si mesmo? O Pai, O Pai. Portanto, ele, diz aqui Cristo, não é? No trono com o seu Pai, é ele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
O Pai é o único ser em todo o universo que tem esta condição. Qual condição? Imortal. Imortal. Jesus morreu. Jesus podia morrer. E foi o que aconteceu quando aceitou tomar o nosso lugar. Todos os outros seres criados têm a imortalidade sob condição de não pecar. O homem perdeu-a e os anjos que pecaram também. Tudo tem origem neste glorioso ser. É o título. Irmãos, quando acharem por bem intervir, façam favor. Eu não estou aqui a ensinar nada, nós estamos aqui apenas a ler textos. Quando está revelado que Deus é o único que tem direito a reverência e culto supremos, como nós lemos há pouco em Patriarcas e Profetas, capítulo 27, é supremo porque o próprio Filho o faz, reverenciando-o como Deus, acima de qualquer potestade nos céus e na terra. É o único ser diante de quem Cristo se prostra. Ele se inclina perante o Pai em adoração. A palavra sujeição, que lemos em 1 Coríntios 15, quer dizer isso mesmo. É verdade que está revelado que diante de Jesus todo o joelho se dobrará, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. 1 Coríntios 15, 27. Irmãos, estão a entender isto que está aqui? Esse trecho de 1 Coríntios 15 aqui, Belinha, ele fala muita coisa sobre isso. Realmente é muito esclarecedor. É do 24 ao, 26, ao 28. Ao 28, exatamente. Portanto, quando diz aqui, porque todas as coisas lhe, todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, quem é que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de quem? De Cristo. Debaixo dos pés de Cristo. Mas quem é que lhe sujeitou todas as coisas? O Pai, Deus. O Pai. Portanto, o Pai sujeitou-lhe todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas depois o texto esclarece, mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, portanto, todas as coisas estão sujeitas a Cristo, exceto o Cristo. Pai, não, exceto o Pai E o Cristo. que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, todas as coisas estão sujeitas a Cristo, menos o Pai que sujeitou a Cristo todas as coisas. Alguma dúvida? Não, para mim não. Ó, Bom Belinha, dia, Belinha. fala, irmã, fala que eu já falo a seguir. Pode falar dela, depois eu falo. Hum. Ó, Belinha, aqui onde diz o Pai é o único ser em todo o universo que tem esta condição, devia estar acrescentado qual é a condição. Nós entendemos, porque estamos a ler, mas devia estar acrescentado qual é a condição que o Pai realmente tem. Nós sabemos que é eterno, mas, ou seja, que não é imortal, mas devia lá estar escrito. Este é só uma opinião minha. Ahm, Onde é que estás a ler? um bocadinho mais atrás, desculpa, um bocadinho mais atrás. A seguir ao que diz o Grande Conflito, capítulo 23, página 416.3, tens o Ah, Pai é o único ser em todo o universo que tem esta condição. sim. Mas depois diz, Jesus morreu. Jesus Sim, podia mas morrer, portanto, eu percebo, mas acho que seria mais explícito. É só o que eu estou a dizer, portanto, na minha compreensão, né? sim, No meu entendimento. ok. Uhum. Ahm, e aqui, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Bom, isto está em 1 de Coríntios, né? Tem que ser mesmo assim. Ahm, só há uma coisa.
Bom, continua, depois eu vejo depois mais para a frente, pode ser que esteja mais explícito, depois eu digo, se não tiver. Irmã Ana Maria, diga. Eu estou aqui pensando, bom dia. Eu estou aqui imaginando, né? Um pai, ele sujeitou todas as coisas, né? Ele sujeitou que o seu filho viesse aqui e passasse por tudo que o seu filho passou e ele ali assistindo. E como o propósito era salvar a humanidade, ele não podia interferir em coisa alguma, né? E tudo. Eu fico imaginando um pai, né? Vendo um pai carnal aqui, vendo um filho sofrendo, e olha que às vezes sofrendo por causa de uma pessoa só que está ali o maltratando. Imagina a humanidade inteira, né? Subjugando Irmã Jesus, Ana Maria, maltratando. Sim. Irmã Ana Maria, esta expressão lhe sujeitou significa que lhe deu autoridade sobre todas as coisas. Ah, sim, Esse é o sim. significado da palavra sujeitar. Quando a pessoa se sujeita, quer dizer que a pessoa se submete Ah, e sim. Deus, o Pai, ele deu autoridade a Cristo para que todas as coisas se Ah, sim. sujeitassem a Cristo, se submetessem a Cristo. Está a perceber? É diferente o sentido. Isso Na agora eu verdade, entendi. E outra Belinha, coisa que eu queria dizer é o seguinte: é, o Sermão da Montanha, né? Jesus falou que os limpos de coração verão a Deus. Sim, sim, isso. no verso 27, Belinha, ele dá um ensejo da pessoa de Cristo aí, no meu entender. Aqui tem duas pessoas. Sim, Tem duas pessoas. Diz, sim, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Portanto, houve alguém que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E esse alguém é o Pai. Portanto, temos aqui duas pessoas. Só não sim, está lá o sujeito, mas está sim, lá, está implícito. Portanto, sim. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas quando diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo de Cristo, claro está que se excetua todas as coisas, exceto o Pai, O próprio Cristo também. não, o próprio Pai. Sim, o próprio Pai e Cristo. Eu acho que os dois estão aí. Não, 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 não. Quando diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, todas as coisas menos o próprio Pai, porque o Pai não se sujeita ao Filho, é o Filho que Sim, se sujeita ao Pai. sim, sim, mas aí é que tá. Excluir eles dois, eu entendi, exatamente. Não, não, porque não é os dois, está a excluir apenas o Pai, porque o é, Filho ficou com todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, menos o próprio Pai. isso percebe-se mais à frente, Denis, quando diz claro está que se chateou aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quem é que lhe sujeitou todas as coisas? Foi o Pai. Uhum. Portanto, Então, Deus sujeitou todas as coisas, colocou todas as coisas debaixo do poder do Filho, à exceção do Pai. por isso é que ele pode receber Eu adoração. entendi o contrário, mas tudo Não, bem. não, não, não. Não, porque isto vem numa sequência e depois no capítulo 20, no versículo 28 diz: E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ou seja, quando toda a humanidade estiver sujeita a Cristo, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, que é o Pai. É uma Ou compreensão seja, nova. Eu tinha pensado diferente, mas tudo bem, pode ser isso também. Acho que está certo. pois não, isto é mesmo o português. Portanto, o Pai sujeita todas as coisas debaixo de Cristo, por isso é que Cristo diz: foi-me dada toda a autoridade. Ora, se lhe foi dada é porque alguém lhe deu. E quem é que lhe deu? Foi o Pai. O Pai deu-lhe a autoridade sobre todas as coisas, e quando ele tiver todas as coisas sujeitas ao seu poder, então ele próprio, Cristo, vai se sujeitar àquele que lhe tinha sujeitado todas as coisas, que é o Pai. Portanto, há aqui uma hierarquia muito nítida, muito perfeita, percebem?
e faz todo o sentido. Por isso é que um é pai e o outro é filho. Ó, Belinha, Em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, e no capítulo 4, verso 10, a gente encontra isso também. Não sei se tu viu. Já agora vamos abrir só um bocadinho, Vera. Efésios, capítulo 1, 4. verso 22 e 23, e no capítulo 4, verso 10. Espera, portanto, vamos devagarinho. Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. 23, 22 e 23. E sujeitou, lá está, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Está a falar do Pai que deu autoridade ao Filho para que todas as coisas lhe estivessem sujeitas. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. Deus, o Pai, deu Cristo à Igreja como cabeça, mas há alguém que é cabeça do próprio Cristo. meu pai. Sim, É o Pai. verso E 23. é, exatamente, que é o seu corpo e o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. E o capítulo 4, exatamente, versículo 10, diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. É isso? É isso mesmo. Pronto. Então há aqui literalmente uma passagem de poder do Pai para o Filho. Deus diz ao Pai: agora tu tens poder para sujeitar a ti todas as coisas, e quando tudo estiver sujeito a ti, não é? Porque nós sabemos, e todo o joelho se dobrará, não é? Então o próprio Cristo, o próprio Filho, se sujeitará ao Pai. Pronto, Pai, então está feito. Está aqui tudo aquilo que se perdeu, eu, pela minha justiça, eu resgatei. Agora está nas tuas mãos. Sim, Adenis, Por isso que há um só Deus. exatamente. Vera, diz. Belinha, só queria perguntar se o facto de ser assim é por isso que Cristo pode receber adoração? Não só por isso, porque ele é da mesma natureza. Ok. E há uma citação que diz: uh, Ah, deixa eu te ouvir. Não te ouço. Deu-lhe Ok, me ouvem? agora sim. Não, pronto. Diz que Deus, quando ele reuniu as hostes celestiais, no capítulo 1, ele fez saber aos anjos que, mas falha-me aqui uma expressão que diz que o Pai deu, agora falha-me mesmo a expressão. Aqui Portanto, diz o seguinte, Belinha: o Mas era o Filho de Deus patriarcas? partilhava do trono do Pai e a glória do seu eterno existente para si mesmo. por si mesmo. Belinha, Não, não era mas isso está em essas. patriarcas? Sim, Patriarcas e Patriarcas e profetas. Profetas, capítulo 1. O capítulo 1 é Ok. altamente esclarecedor. Sim, sim, tu disseste para eu ler com a Ruth. Uhum. Exatamente. Muito, muito, muito esclarecedor. Ele deu ao filho, ele é que deu ao filho, portanto, a autoridade e como ele é da mesma natureza, porque ele saiu do pai, ele estava no seio do pai, não é? Então, nesse sentido, é que ele pode receber a adoração. E ele aceitou a adoração. Eu agora Será, até podia. sim, será que dá para nós pensar que uma vez Deus o Pai era só? Sim, Sim, eu Não também creio existia que sim. nada, 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 somente Deus. Sim, Mas aí Jesus é eterno, é isso que o Pai da eternidade. sim. É eterno porque Deus lhe permitiu, lhe deu essa prerrogativa por ser da mesma natureza.
Mas um homem pode ser um homem e nunca ter um filho. Mas a Bíblia diz claramente que ele foi gerado. Ora, antes de ser gerado não existia. Desde toda a eternidade, porque para nós é a eternidade. É que, Belinha, a nossa compreensão ela é tão pequena que quando se fala eternidade, a gente não tem noção do espaço que para trás ficou em tão inumeráveis eras que para Deus, quando você diz que Jesus é o Pai da eternidade, porque quando ele foi gerado não existia nada. Então, a Deus ele começa a contar na medida em que ele começou a criar todas as coisas. Então, quando Cristo estava lá, é porque a sua presença ela é eterna, porque tudo passou a existir por meio dele. E se tudo passou a existir por meio dele, então ele é eterno. Agora, Deus, ele, na sua infinita misericórdia, nos dá o esclarecimento e nos dá a entender como foi esse processo. Mas nem por isso Cristo deixa de ser eterno e Pai da eternidade, porque nele subsiste todas as coisas. É só crer nisso, não precisa especular tanto. A eternidade é um tempo infinito. Nós não conseguimos compreender muito bem. Sabemos Exatamente. que Cristo é o Pai da eternidade, ou seja, porque não tem fim. Perdão, não tem fim. Não, não compreendemos muito bem, mas é isso que quer dizer. É um estado eterno com Deus. Vera, é só crer nisso, né? Bem, pois, se nós não compreendemos, temos que crer, porque é o que está escrito. Isso. É só crer nisso e pronto, não precisa ficar. Porque Deuteronômio 29 fala claro. Porque a eternidade refere-se a uma duração infinita. Ok, que se nós formos buscar a certos sítios, diz que é um estado atemporal sem começo nem fim. Porque nós não entendemos. Mas, perdão, mas eu creio que com Cristo é a eternidade porque é para sempre. Não, não, é o Pai da eternidade, é uma coisa que não vai ter mais fim. É nisso que eu compreendo. Belinha, a gente não está te ouvindo. Acho que o seu micro está fechado. Desculpa, estava aqui a dizer que estava aqui à procura do texto Patriarcas e Profetas. Eu acho que está aqui no Patriarcas e Profetas, mas agora, para não estarmos a perder mais tempo, temos de terminar mais cedo. Ahm, Talvez encontremos aqui neste documento. Eu acho que até está em História da Redenção. Agora, de repente, lembrei-me, desculpem lá, deixem-me procurar. É logo aqui no
segundo parágrafo de História da Redenção, no capítulo 1, diz assim: o grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. O filho estava sentado no trono com o pai e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor dele. O pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, quem é que tomou a decisão? Pai, O pai. Cristo, seu filho, devia ser considerado igual a ele. O pai é que decidiu. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, esta era a sua própria presença. A palavra do filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do pai. Seu filho, olhem o que diz, foi por ele investido com a autoridade para comandar as hostes celestiais. Portanto, tudo o que o filho tem foi o pai que lhe deu, porque o pai é a origem de todas as coisas. Pelo menos isto é o que está escrito. Belinha. E o próprio Jesus disse, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque falou assim, mostra meu Pai. Aí Jesus, há tanto tempo estou convosco e, né, pede para mostrar o Pai, nas minhas palavras aqui, diz, não, quem vê a mim, vê o Pai. Porque os dois Sim, têm o mesmo caráter. que vai nos mostrar no grande conflito que eles são um em natureza divina, em caráter e em propósito. São Isso. três aspectos. Então, vamos avançar um pouco mais. Mas o próprio Filho inclina-se diante da grande majestade, o originador de todas as coisas. E no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz: Vede o Filho de Deus curvado em adoração a seu Pai, conquanto seja o Filho de Deus. Depois continua a citação. Por esta revelação, compreendemos o porquê dele dizer que o seu Pai é também o seu Deus. ele mesmo verbalizou lá em João, Sim, o quê? que lá em João, acho que é no capítulo 20, quando ele diz: Vou ao meu Deus, Vou, ao vosso Pai, meu vou Deus e para vosso meu Deus. Deus, exatamente, já lemos há pouco. Está em capítulo 20, verso 17. Isso, Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. sim, já lemos em João 20, 17. Isso. Obrigada. Então, o terceiro ser na hierarquia que ocupa a posição a seguir a Cristo é Gabriel. Diz-nos o texto, no Desejar Todas as Nações, capítulo 10, o seguinte: A palavra do anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ocupa posição de elevada honra nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera: Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, Cristo, vosso príncipe. Daniel 10, 21. De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse: Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, 1. E a João, o anjo, declarou: Eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Apocalipse 22, 9. Maravilhoso pensamento que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Então, quem é que está logo abaixo de Cristo?
Gabriel. Gabriel, que no passado era Lúcifer. Por isso é que E Lúcifer é é bem chamado, explícito. por isso é que sim, Lúcifer era chamado filho da alva, não é a alva, porque a estrela da alva ou estrela da manhã é Cristo, mas Lúcifer é filho da alva. Estamos a perceber? Uhum. Aqui fica um pouco da revelação que mostra que a seguir a Cristo não existe outro ser divino na hierarquia, pois o que vem depois dele é de natureza angélica, exatamente. Portanto, dentro da divindade é só o Pai e o Filho, da divindade, porque abaixo do Filho já não é divindade, é o quê? São seres angélicos. Este único Deus que habita na luz inacessível, para lá desta revelação que nos vem através da inspiração, nada mais podemos compreender. Estão a ser coisas novas ou não? Em algum aspecto, sim, né, Belinha? Sempre tem alguma coisa nova. Talvez visto também de outra forma, que não se atingia. Isto escandaliza muitos irmãos nossos. Ah, sim. Até ministeriais. Ah, sim. Isto escandaliza. Porquê? Porque estão indispostos para ceder a opiniões pré-concebidas. Conhece esta frase que eu acabei de citar? Mensagens Escolhidas, volume 1. Por causa da indisposição em ceder a opiniões pré-concebidas. Foi o que aconteceu em 1888. A grande crise, o grande embate de 1888 foi precisamente por causa disto. Vamos orar, irmãos, eu tenho que sair, está bem? Amanhã continuamos, se Deus quiser. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus. Ó Senhor, nós não sabemos nada, nada. A única coisa que sabemos é aquilo que o Senhor nos vem revelando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e dos nossos irmãos. E nos ajude, Pai. Quando o Senhor diz que velhas verdades estavam debaixo do pó do erro e que esse pó iria ser sacudido para que essas velhas verdades voltassem a brilhar e que essas verdades tinham que ver com Cristo, nossa justiça, é exatamente isto. É exatamente isto. A nossa justiça é Cristo. Não é uma coisa, não é um estado, é uma pessoa. É Cristo. Por isso o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É Cristo que precisa de ser exaltado. Que o Senhor nos ajude a compreender, a deixar cair por terra todos os conceitos que nós recebemos e que não estão de acordo com a sua palavra. Pai, por favor, dê-nos o seu espírito. Esse espírito manso e humilde, submisso, puro. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom Bom dia dia. a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser.